Senhoras e senhores senadores, minha presença na tribuna do Senado, na tarde de hoje, ela se reveste de um assunto que eu vou tratar da maior importância para este país e que nós precisamos fazer com que as coisas possam acontecer, porque é exatamente o tema, senhor presidente, que eu estou trazendo para conhecimento desta Casa e, particularmente, das autoridades constituídas do meu país. Ele é de suma importância para a vida das pessoas nas maior ou menor cidades deste país. No início deste ano, mais uma vez o povo brasileiro vivenciou o drama das enchentes. Milhares de desabrigados, centenas de mortes e feridos, além de incalculáveis prejuízos materiais. Esse foi o triste saldo das enchentes que vitimaram alguns estados do Sudeste, do Sul do Brasil, particularmente Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e Santa Catarina. Como homens públicos, não podemos ser omissos perante essa realidade. Os fatos são conhecidos, as causas do problema também são conhecidas. Entretanto, senhor presidente, não é da cultura do brasileiro atuar preventivamente. A verdade é que, em diversas questões, preferimos remediar e não prevenir. Vejam, por exemplo, a questão da saúde. Quantos de nós procuramos agir preventivamente antes que uma doença apareça? Com certeza, muito poucos. E com a questão das enchentes, é a mesma coisa. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, felizmente essa situação está começando a mudar. O governo da presidenta Dilma está procurando criar uma outra mentalidade, que atue mais na prevenção de desastres naturais e menos na reconstrução de áreas atingidas. Nesse sentido, por exemplo, começou a funcionar, em setembro do ano passado, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, que, além de efetuar previsões meteorológicas, é capaz de identificar os locais onde há possibilidade de desastres. O CEMADEM emite alertas ao CEMAD, Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, que os repassa à Defesa Civil. Então, esse é um ponto importante, que demonstra o rumo que o Brasil está tomando no que diz respeito à prevenção de desastres naturais. Outro exemplo, nesse sentido, é o PAC Cidade Melhor, um dos eixos do PAC 2, lançado pelo então presidente Lula no primeiro semestre de 2010. As ações que integram o eixo Cidade Melhor são fundamentais para garantir a infraestrutura social à população das cidades brasileiras. São obras de saneamento, prevenção em áreas de risco, mobilidade urbana e pavimentação, realizadas em parceria com estados e municípios. No que diz respeito, mais especificamente, à questão das enchentes, 3 áreas abrangidas pelo PAC Cidade Melhor me parecem fundamentais: saneamento, pavimentação e prevenção de áreas de risco. Vamos falar primeiro de saneamento. Em saneamento, temos 25 bilhões e 200 milhões de reais em obras contratadas, das quais 87% estão em obras com 46% de execução física. Foram selecionados também 6 bilhões de reais em projetos de 22 estados, que beneficiarão cerca de 230 municípios. Desse total, 2 bilhões e 900 milhões de reais já estão contratados.
A seleção de projetos de saneamento para municípios de até 50 mil habitantes está em andamento. Por isso, hoje há empreendimentos de esgotamento sanitários, resíduos sólidos, saneamento integrado e desenvolvimento institucional em 1.810 municípios do Brasil. Para ilustrar bem o que isso representa para a população de baixa renda do nosso país, senhor presidente, gostaria de citar algumas ações significativas na área de saneamento desenvolvida pelo PAC Cidade Melhor. Vejam, por exemplo, o esgotamento sanitário na Baixada Santista, em São Paulo, que beneficiará cerca de 320 mil famílias. O Programa de Recuperação Ambiental da região amplia os sistemas de esgotamento sanitários, incluindo a implantação de 7 estações de tratamento de esgotos. Com isso, o índice de cobertura de coleta e tratamento de esgotos passará de 53% para 95%. Outra ação importante é a despoluição dos vales dos rios, dos Simões, Guaíba e Gravataí, no Rio Grande do Sul, que vai beneficiar 813 mil famílias. Temos ainda o esgotamento sanitário da região metropolitana de Belo Horizonte, que prevê a ampliação e a melhoria do sistema de esgotamento sanitário de 15 municípios daquela região, beneficiando mais de 244 mil famílias. Cito ainda o saneamento integrado do Complexo de Manguinhos, no Rio de Janeiro, que prevê diversas ações, como a urbanização de assentamentos precários, elevação da linha férrea, implantação da rede de abastecimento de água, rede coletora de esgotos e drenagem de águas pluviais, beneficiando 12 mil famílias de baixa renda. Essas, senhor presidente, são apenas algumas ações desenvolvidas pelo PAC Cidade Melhor na área de saneamento. Essa é uma verdadeira revolução que estamos fazendo no Brasil, não apenas para minorar os danos provocados pelas enchentes, mas também para combater problemas crônicos da área de saúde pública, decorrentes da falta de saneamento básico. De acordo com os dados do IBGE, cerca de 230 mil pessoas morrem todos os anos no Brasil por exposição e fatores de risco ambiental, como poluição e água não tratada. Neste enfoque, significa dizer que 19% de todas as mortes do país poderiam ser evitadas se fossem adotadas políticas públicas eficientes na área de saneamento básico. E mais, no que se refere ao sistema de saúde pública, cerca de 700 mil internações anuais foram causadas por doenças relacionadas à falta ou inadequação de saneamento básico somente na última década. É justamente quando ocorrem as enchentes que a falta de saneamento revela sua face mais perversa. Muitas das mortes provocadas pelas enchentes poderiam ser evitadas se tivéssemos um saneamento adequado nas nossas cidades, mas estamos caminhando para melhorar essa situação, graças ao PAC Cidade Melhor. Outra linha de ação desenvolvida pelo PAC Cidade Melhor é a prevenção na área de risco, fundamental para enfrentar problemas como deslizamentos, enchentes e inundações. Nessa área temos 5 bilhões e 200 milhões de reais em obras contratadas, das quais 59% estão em obras com 31% de execução física. Foram selecionadas também 4 bilhões de reais em obras de drenagem em 64 municípios de 5 estados. Outros 544 milhões de reais foram selecionados para obras de contenção de encostas, que serão executadas por 67 prefeituras e 4 governos estaduais. Quase 70% das obras selecionadas já foram contratadas. Um exemplo bastante significativo dessas ações é a drenagem urbana da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, que prevê a macrodrenagem, a recuperação ambiental e o reassentamento de 2.100 famílias
residentes às margens dos rios, Botas e Sarapuí, visando ao controle de enchente nas cidades de Nova Iguaçu, Mesquita, Belfort Forte, Roxo Melhor, São João do Meriti, Duque de Caxias, Nilópolis e na cidade do Rio de Janeiro. Cerca de 500 mil famílias serão beneficiadas com esse projeto. Quanto à pavimentação, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o PAC Cidade Melhor destinou investimentos da ordem de 6 bilhões de reais, dos quais 1 bilhão e 800 milhões já foram selecionados, beneficiando 198 municípios de 3 estados brasileiros. O objetivo é pavimentar bairros ou localidades em áreas urbanas, priorizando as regiões que concentram populações de baixa renda. Então, senhoras e senhores senadores, essas ações desenvolvidas pelo PAC Cidade Melhor, nas áreas de saneamento, prevenção em áreas de risco e pavimentação, são fundamentais para o aquecimento no longo prazo de questões das enchentes no Brasil e bem demonstram o empenho do governo em mudar a cultura da reconstrução das áreas alagadas para a da prevenção de deslizamento de encostas e enchentes. Eu queria fazer uma correção quando eu disse, senhor presidente, aqui mais na frente, que era o aquecimento, mas não, é equacionamento. Além de encerrar meu pronunciamento, senhor presidente, antes, melhor dizendo, de encerrar o meu pronunciamento, gostaria de lembrar a recente posse do nosso colega de partido, deputado Aguinaldo Ribeiro, à frente do Ministério das Cidades, órgão fundamental na execução do PAC Cidade Melhor. Que Sua Excelência, o ministro Aguinaldo Ribeiro, possa ter uma gestão profícua e cotada de êxito. É o desejo de todos nós, do Partido Progressista, e creio que também de todos os que desejam um melhor para o Brasil e para o povo brasileiro. Senhor presidente, essa história de saneamento realmente é uma das obras mais importantes que poderia ser efetivadas com mais agressão, com mais veemência, porque com saneamento básico nas cidades, pequenas ou grandes, ou metrópoles, eu não tenho a menor dúvida de que nós teríamos uma diminuição considerável de gastos com a saúde pública, porque um volume considerável, um grande volume de doenças ou de internação nos hospitais públicos ou privados, é exatamente decorrente de doenças contraídas por não saneamento básico nas cidades deste país afora. No nosso Nordeste, por exemplo, o nosso Nordeste, que infelizmente não precisa mais nós citarmos aqui, porque todos os brasileiros e brasileiras sabem, é a região mais pobre do país. Lá, na verdade, nós não temos outras ações que possam priorizar a melhoria de vida das pessoas. Imagine essa área de saneamento básico. E as governantes, muitos deles, ainda admitem a hipótese seguinte: eu não vou fazer saneamento básico porque é uma obra que fica enterrada debaixo da terra. Não é uma obra que tenha visibilidade, mas é preferível, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, povo brasileiro que ouve e que assiste a TV Senado, é preferível se enterrar cano do que enterrar crianças, do que enterrar uma pessoa humana, porque essa ação ela é emergente e de absoluta necessidade de fazermos isso e trabalharmos nessa direção. E eu queria cumprimentar aqui a presidenta Dilma, o presidente Lula, porque foram iniciar o PAC, este programa de aceleração do crescimento, nas diversas possibilidades de atendimento da sociedade brasileira. Lembro também que o PAC 2 tem sido determinante para a continuidade do crescimento sustentável da economia brasileira e para a proteção do país frente à fragilidade da economia mundial. Nesse sentido, a própria ministra do Planejamento, Miriam Belchior, já afirmou que o PAC cumprirá seu papel
anticíclico. As obras alavancarão a nossa economia, vão garantir a geração de emprego, o aumento da renda no momento da incerteza internacional. Graças ao PAC 2, em média, nosso PIB vem crescendo cerca de 4,6% ao ano, enquanto investimentos têm aumentado em 10,1%, impulsionando a atividade econômica do Brasil e o consumo das famílias brasileiras. Finalmente, senhor presidente, quero lembrar que, se compararmos o PAC 2 com seu antecessor, o PAC 1, houve significativo incremento no valor dos investimentos do PAC 1. E a previsão de investimentos foi da ordem de 657 bilhões entre 2007 e 2010. Agora, esse patamar subiu para 955 bilhões, um crescimento de aproximadamente 45%. Senhor presidente, se nós tivermos a velocidade na execução das obras físicas, no que diz respeito não somente a esse segmento que é o saneamento básico, mas a infraestrutura mínima necessária para que as cidades brasileiras possam dizer que a população vai viver com dignidade e sem susto, nós estamos andando, sem dúvida nenhuma, para um país que pode, sem dúvida, ocupar realmente a quinta posição na maior economia do mundo. Mas para que isso aconteça, é preciso que também a população brasileira esteja dentro desses mesmos patamares, de viver como vivem as economias desenvolvidas do mundo. Não podemos ter um país que hoje é a sexta economia do mundo e amanhã passará a ser a quinta economia do mundo e nós tenhamos um potencial, um contingente de brasileiros vivendo ainda à margem do processo de desenvolvimento. Daí porque, senhor presidente, nós aqui nesta casa deveremos continuar trabalhando, ajudando o governo a fazer com que os investimentos nessa área de saneamento básico, de pavimentação, de infraestrutura, para desenvolver o país, nós possamos realmente ajudar o governo a fazer esta grande obra que o país vem reclamando ao longo das décadas e que agora as coisas estão começando a acontecer. Por isso, senhor presidente, eu queria agradecer a Vossa Excelência pela tolerância e dizer aos pares nesta casa que este é o caminho para que a gente possa realmente ter um país desenvolvido, decente e que a sua população possa se sentir orgulhosa em viver no território brasileiro. Apenas, não só nas grandes regiões, nas regiões ricas, sul e sudeste. E próxima semana, eu farei um pronunciamento para que a população brasileira e esta casa tome conhecimento exatamente do que vai acontecer no nosso país nesses próximos anos. Mais investimento da ordem de mais de 55 empresas automobilistas instalando-se, ampliando e se instalando novas. Das 55, senhor presidente Ciro Nogueira, das 55, 2 estão no Nordeste, 2 para o Centro-Oeste e 51 entre o Sul e o Sudeste. Aí nunca mais na vida você pode fazer com que haja diminuição dessas desigualdades sociais, das desigualdades regionais. Por que, então, teremos que fazer com que haja esse achincalho de volume considerável de recursos nessas regiões que já estão altamente desenvolvidas, em detrimento das regiões menos desenvolvidas? Mas nós aqui, se quisermos, nós mudamos esse quadro. Por quê? Porque aqui se juntar senadores do Norte, senadores do Nordeste, senadores do Centro-Oeste, as coisas mudam consideravelmente. Apesar de ser a cada federação, mas não a cada federação para privilegiar 2 ou 3 regiões em detrimento das demais regiões. Por isso, senhor presidente, eu agradeço mais uma vez, muito obrigado e espero que... Quero aqui, finalmente, só para cumprimentar, porque eu já fiz essa saudação, todo mundo aqui saudou as mulheres, e as mulheres, para mim, o dia delas são todos os dias do ano, não apenas um dia. Hoje é apenas um dia de festa. Um dia que as pessoas falam mais, mas eu não sei o que seria desse mundo e particularmente deste país se não fossem essas maravilhosas criaturas que Deus nos mandou para que ela pudesse ter uma convivência pacífica, decente e harmoniosa com nós que fazemos a força do trabalho. E hoje, senhor presidente, a mulher, que muitas vezes, não, porque a mulher hoje está ocupando espaços extraordinários. É verdade. Se nós fizermos uma avaliação, por exemplo, as 2 mais importantes cargos desta República estão na mão as 3 mais importantes cargos, estão na mão de 3 mulheres. A presidenta Dilma dirigindo a nação, a doutora Maria das Graças Foster
dirige a mais importante empresa de exploração de petróleo do Brasil e do norte do mundo, a terceira do mundo. E ontem, por exemplo, foi eleita a ministra Carmen Lúcia para governar, para dirigir o Superior Tribunal Eleitoral. Então, não tem coisa melhor do que isso. E aqui nós temos maravilhosas mulheres que têm dado demonstração inequívoca da capacidade de trabalho e muita responsabilidade. Por isso, parabéns a todas elas. As mulheres do Brasil e, particularmente, as mulheres do meu guerreiro e sofredor estado de Alagoas. Um abraço. Muito obrigado.